Agora, vamos à costura da asinha, costura do bracinho e bordar o olhinho para finalizar o nosso anjinho. Então, eu vou colocar a asinha bem aqui atrás, vou alfinetar. Se observarem, ela passa um pouquinho aqui. Mas eu coloco o alfinete bem na borda e puxo ela um pouquinho pra dentro. Ela fica um pouquinho abaulada aqui, mas na hora de costurar ela já vai ficar certinho. Então, aqui eu coloco o alfinete bem na borda, coloco o alfinete bem em cima. Vou até colocar um de outra cor pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, porque é branco, né? Então, ó, eu coloco o alfinete bem aqui. Fica bem rente aqui. Agora, eu viro e observo se ela tá proporcional dos dois lados. Aqui eu estou percebendo que esse lado tá um pouquinho menor. Então, eu vou tirar o meu alfinete e vou pôr ela um pouquinho pro lado. Sempre cuidando para ela ficar bem centralizada, porque é aqui que vai dar toda a diferença depois. Ainda não está como eu gostaria, agora eu vou tirar o alfinete de trás, vou passar ele um pouquinho pro lado. Viro novamente e observo se está como eu gostaria. Eu acredito que seja mais ou menos aqui. Agora, eu vou fazer uma dobrinha. Então, como ele tá certinho aqui, eu vou dobrar a minha asinha. Eu não vou costurar ela reta aqui, eu vou costurar ela levemente na diagonal. Então, ó, observem que aqui tem essa voltinha, então, eu vou fazer uma dobrinha nessa voltinha, deixando ela na diagonal. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui, ó, ela vai ficar na diagonal. E aqui eu vou colocar um alfinete pra segurar. Não preciso fincar tudo. Então, vai ser mais ou menos por aqui que eu vou fazer a costura, na dobrinha aqui. Quando eu fizer o outro lado, eu vou ter que cuidar para essa dobrinha ficar mais ou menos parecida. E agora é só fazer a costura, não tem segredo aqui. Como a minha linha, ela tá por fora, eu vou passar ela por dentro. E eu vou pegando um pontinho do rosa. E volto com um ponto aqui na asinha. E aqui ela já vai aproximando. Aí, eu volto no próximo ponto da asinha e pego ali embaixo o próximo ponto do rosa. Peguei o ponto do rosa, já vou voltando com o pontinho branco. Gente, não tem muita técnica aqui também. Eu vou fazendo conforme eu acho que vai dando certo. E ali ele já vai ficando aqui. E ali ele já vai ficando bem costuradinho. Fiz o pontinho, volto aqui no sequência, no segundo. Só que eu cuido pra ficar mais ou menos retinho. Aqui também daria pra usar aquela caneta mágica. Que depois ela sai com o calor do ferro de passar ou do secador. Eu tenho, mas eu confesso que eu não uso muito. Eu vou costurar um lado, daí eu vou mostrar pra vocês como fica, e daí vocês fazem o outro lado aí. Puxou até a minha florzinha aqui. Sempre pegando um pontinho no rosa, pega uma alcinha do ponto no rosa. E
E volta pegando a alcinha do ponto no branco. Volto aqui. Pegar mais uma alcinha do rosa. E voltar pegando mais uma alcinha no branco. Acho que aqui eu já consigo concluir esse lado. Pego a minha última aqui agora, que peguei na pontinha, cheguei na pontinha, eu vou pegar bem a pontinha mesmo. E vou costurar com essa alcinha aqui. Volto aqui. E aqui eu passo pra cima. A gente, cada um vê conforme vai ficando bom pra vocês, vocês vão fazendo. Posso soltar aqui agora. E eu já vou ter um lado da asa aqui costurado em diagonal. Observem aqui. Então, aqui eu dobrei mais ou menos na metade. Eu vou pegar esse lado, vou dobrar também mais ou menos na metade, em diagonal. Vou passar o meu alfinete aqui. Eu vou terminar minha costura aqui por baixo e vou subir costurando aqui, e daí eu volto com vocês. Aqui, voltei fazendo o último ponto. Vou tirar meu marcadorzinho. Aqui não aparece nada. Agora, aqui está a verdade. Pode acontecer de, na hora de dobrar, um lado ficar mais compridinho, um lado ficar mais apertadinho. Aqui ficou igual. Se, por exemplo, esse lado tivesse ficado muito pra dentro, eu costurei muito pra dentro, eu ia voltar, ia dobrar de novo, ia voltar refazendo a costura. Ou se fosse esse lado, eu dobraria e voltaria refazendo essa costura. Para as asas ficarem com a mesma distância aqui. Se eu pegar as duas, juntar aqui, ó, elas estão iguaizinhas. Porque eu dobrei bem certinho aqui e bem certinho aqui e costurei elas em diagonal. Então, eu já tenho uma experiênciazinha fazendo isso e pra mim ela já ficou bem certinho. Eu vou só arrematar essa linha e eu vou voltar pra gente costurar os bracinhos agora. Agora, vamos costurar os bracinhos. Aqui. Eu gosto de costurar deixando um pontinho aqui. Então, eu vou posicionar ele aqui, bem rente à asinha. E vou colocar um alfinetezinho. Então, a distância aqui é um ponto e aqui na asa o mais rente possível. Então, fiz um ponto no corpinho, agora eu volto aqui no bracinho. Já fiz o primeiro ponto, já posso tirar esse alfinete. Volto pelo bracinho. Mais um ponto no corpinho. Então, aqui, ó, firmou bem esse bracinho. Eu vou costurar aqui o outro lado, e daí eu volto com vocês ensinando a fazer o bracinho dobradinho. Botei aqui com os dois bracinhos costurados. Peguei um pedaço do fio amêndoas, que é a mesma cor que eu fiz a mãozinha e a cabecinha. E agora eu vou fazer um pontinho aqui. Passo a linha, a agulha. Deixo a linha um pouco grande, que eu preciso arrematar essa linha depois. E vou dar um nó juntando as duas mãozinhas. Vou fazer mais um ponto pra baixo, de onde eu fiz aquele meu nó.
E vou voltar com a minha agulha pra cima. Pra minha mãozinha ficar bem fechadinha. Então, aqui eu tô com a mãozinha fechadinha. Agora, a gente vai fazer a costura aqui. Pra ela ficar dobradinha assim. Então, eu pego mais ou menos o meio, vejo onde que é mais ou menos o meio, e vou fazer um ponto aqui no corpinho. Mais ou menos aqui. Fiz o meu ponto, puxei. E olha aqui, gente, a mágica. Eu vou arrematar. Vou arrematar agora essas duas linhas que sobraram aqui também. E daí, eu volto mostrando pra vocês como eu vou bordar os olhinhos aqui. Pra bordar o olhinho, a primeira coisa que eu faço é tentar achar o centro. Então, o centro dele vai ser mais ou menos aqui. Meu centro aqui, eu marco o próximo desse lado e marco o próximo ponto desse lado. Pulo um, marco o segundo. Pulo um, marco o segundo. Então, essas são as marcações que eu faço. E daí, eu cuido se aqui ficou mais ou menos a mesma distância. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ficou mais ou menos o meio dele aqui. Posso tirar esse aqui, que eu vou fazer os olhinhos nesses aqui. Aqui vai ser onde eu vou fazer os olhinhos. Vou pegar um pedaço de fio amêndoas. Qual tamanho? Mais ou menos assim, o fio mais ou menos assim já é o suficiente. Vou passar a agulha de um lado. Vou passar aqui no último ponto, já tiro o meu alfinete. Puxo a minha agulha, minha linha, que sobra um pedacinho para eu poder dar o nó depois. Deixa eu focar aqui. Então, passei no último, vou passar aqui. Pra fazer a parte de cima do olhinho. Se eu tentar passar aqui no primeiro, vai ser difícil. Então, eu já vou sair com ela aqui no último. Já tiro meu alfinete. Puxo. Aqui já tá o primeiro olhinho. E agora, eu introduzo ela aqui no meu primeiro alfinete. Saindo lá onde eu comecei, pra eu poder dar o nozinho e arrematar. Tem que sair no mesmo pontinho, senão eu não consigo fazer o arremate certinho. Então, puxei aqui, aqui, ó, já estão os meus dois olhinhos. Agora, eu vou dar um nó. Bem apertado, sem dó. Vou pegar a minha agulha e vou passar ela exatamente pelo mesmo... Acho que não focou. Vou passar minha agulha exatamente pelo mesmo buraquinho e vou sair com ela em qualquer lugar lá do outro lado. Agora, é a hora de esconder esse fio aqui, ó. Esse fio com o nozinho ali, eu vou puxar bem forte e ele vai entrar pra dentro. Agora, eu posso cortar essa pontinha. Ficou um pouquinho pra fora, puxo mais um pouco aqui, escondeu tudo. Aqui, antes de cortar, eu puxo bem e corto. Aqui. Agora que eu uso a minha cleia. Também é um pedacinho assim. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Passo pro lado de cá. Vou sair na parte de baixo aqui, desse lado. Então, saí com a minha agulha na parte de baixo, deixo a minha ponta aqui desse lado pra fazer o nozinho depois. Eu coloco ele de novo aqui na parte de baixo e saio aqui no outro olhinho.
Ele vai ficar assim. Agora, eu coloco aqui na parte de baixo. E saio lá onde eu entrei, pra daí eu fazer o arremate. Aqui. Vou dar o meu nozinho e vou esconder a minha linha. Como a linha é escura, eu gosto de sair bem no meio do pontinho lá do outro lado. Vou puxar. Aqui já entrou pra dentro. Corto bem rente. Puxo novamente pra esconder o resto do fio. E agora eu corto rente aqui. Olhem que lindinho ficou. Agora, a boquinha. Então, eu gosto de fazer a boquinha bem aqui no meio. Então, tem 1, 2 pontinhos, eu gosto de fazer a boquinha no meio. Eu vou fazer ela mais ou menos aqui. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui. Passo a agulha de um lado. Saio com ela na minha marcação aqui. Tiro meu alfinete. Volto com ela na minha segunda marcação. E ela vem aqui no começo. Onde eu vou dar um nó e vou esconder a minha linha. Então, aqui está o meu anjinho. Agora, eu vou montar o tercinho com vocês.